Bom, gente, novamente, né, estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de parasitas, certo? Eu me chamo Ian Franklin Barbosa de Oliveira. Aqui está meu contato, ian.franklin@aluno.s.br, tá bom? Na aula de hoje, como se trata da última aula, eu vou falar um pouco sobre as características dos ectoparasitas, assim também como sobre as plantas parasitas, certo? Existentes, sobre as características gerais delas. E eu quero fazer com vocês uma breve revisão, né, de todos os conteúdos que a gente estudou até agora, que foi eles as características gerais dos parasitas. Aí eu trouxe, né, aqui para vocês as características dos vírus, né, que são parasitas. Trouxe também as características das bactérias, que também são parasitas. Trouxe características de vermes, trouxe também as características das doenças, certo? Tanto as bacterioses como as viroses. E eu trouxe também para vocês as características de outras doenças também causadas por protozoários e outros parasitas, tá bom? Na aula de hoje eu quero, né, dar essa revisão completa para fixação do conteúdo, tendo em vista que não vai ser passado nenhuma atividade para vocês estarem realizando. Então, eu aconselho que vocês façam um resumo durante as apresentações, né? E a partir disso, vocês revisam, né, junto comigo no final, tá bom? Eu quero começar falando dos ectoparasitas, certo? Nas aulas anteriores, eu já trouxe para vocês algumas doenças que são causadas por esse tipo de parasita, certo? Como vocês podem ver aqui na imagem, eu trouxe exemplos de carrapatos, de pulgas. Todos esses seres vivos que estão na imagem são ectoparasitas, tá bom? Características dos ectoparasitas. Os ectoparasitas são seres de espécies diferentes, que vivem sobre o hospedeiro, na pele e pelos, e que necessitam dos mesmos para obterem alguns elementos básicos de sobrevivência e perpetuação da espécie sem, no entanto, lhes fornecer nada em troca, pelo contrário, sempre determinando lesões com prejuízos orgânicos. Então, como vocês podem ver, os ectoparasitas eles também apresentam, né, a característica de um parasita, seja ele qual for. Essa característica nada mais é do que, além de viver no corpo de um hospedeiro, ele prejudica, né, de certa forma, o hospedeiro, porque ele vai estar utilizando, né, o corpo do hospedeiro como alimento e como um ambiente para estar se reproduzindo. Então ele vai estar usando recursos desse organismo. Então a partir disso, ele causa problemas. E como vocês podem ver, no caso dos ectoparasitas, isso não funciona de maneira diferente. Sempre determinando lesões com prejuízos orgânicos, tais como irritação determinada pela picada de insetos e ácaros, e as toxinas que causam reação irritativa e inflamatória, dermatopatias, interferindo no desenvolvimento. Bom, gente, esses organismos, a principal característica deles é que eles não habitam dentro do corpo do hospedeiro. Geralmente, eles ficam no seu ciclo definitivo sobre a pele, sobre o pelo,
principalmente em animais, como é o caso, por exemplo, do carrapato. O carrapato, ele fica, né, sobre a pele do animal, né, se alimentando. Então, como vocês podem ver, essa é a característica principal dos ectoparasitas, tá bom? Interferindo no desenvolvimento, perda de sangue, causando em casos extremos perda de peso, bem como a transmissão de outras doenças de importância epidemiológica, pois podem funcionar como vetores ou hospedeiros intermediários de endoparasitoses, como por exemplo a febre maculosa. O que é que acontece? Muitas dessas doenças, né, dessas parasitoses, elas podem precisar de um hospedeiro intermediário. E em muitos casos, esses hospedeiros intermediários, eles são justamente os ectoparasitas. Por quê? A maior característica de um hospedeiro intermediário é que ele não participa de todo o processo do ciclo da vida de um parasita, certo? Então, o que é que acontece? Quando o parasita com essa doença, ele vai no hospedeiro intermediário, evolui e precisa ir para um hospedeiro definitivo, se nesse hospedeiro intermediário tiver alguma característica que faça com que esse parasita adquira essa doença no seu organismo, quando ele for para o hospedeiro definitivo, ele vai passar essa doença para o hospedeiro definitivo. E isso ocorre muito na natureza. Como eu citei em aulas passadas, né? Que tem justamente essa interação entre o hospedeiro definitivo, o hospedeiro intermediário e o parasita, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês, se eu não me engano, foi 4 doenças, ou foi 3, eu acho que foi 4 mesmo. 4 doenças causadas por ectoparasitas, tá bom? Esses ectoparasitas, eles são muito conhecidos, e eu acredito que vocês já viram, ou ouviram falar deles, ou já viram, né? A primeira doença que eu vou explicar para vocês é a escabiose, tá bom? A escabiose, como vocês podem ver nessa imagem, logo de cara, ela tem esses sintomas dessas bolhas, né? Desses caroços que aparecem no corpo do hospedeiro. Como vocês podem ver, ela atinge não somente, né, a região da barriga, mas sim completamente a região dos braços, do pescoço, do peito, do abdômen da pessoa infectada, né? Essa doença, ela é causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei, certo? Assim, muitas doenças são causadas por ácaros também, certo? Porém, tratando ela de forma mais especial, acredito que seja a mais conhecida, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês o ciclo de vida, né, desse ácaro. Aqui vocês podem acompanhar comigo, tá bom? O Sarcoptes scabiei apresenta 4 fases no seu ciclo de vida: ovo, larva, ninfa e adulto. Então, como eu já tinha falado anteriormente para vocês, por isso que muitos parasitas, eles precisam, né, se desenvolver em um hospedeiro intermediário e depois ir em busca de um hospedeiro definitivo. Porque a maioria deles, o seu ciclo de vida está dividido em fases. E como vocês podem ver, não diferente, esse ácaro também ele tem 4 fases, né, no ciclo de vida. Vamos dar continuidade. As fêmeas depositam de 2 a 3 ovos por dia. A fase larval, que emerge a partir dos ovos, tem apenas 3 pares de perna e dura cerca de 3 a 4 dias. Após a muda das larvas, as ninfas resultantes têm 4 pares de pernas. As larvas e ninfas
podem ser encontradas em túneis na pele e são semelhantes aos adultos, só que de menor tamanho. Os adultos são redondos, em forma de saco ácaros, sem olhos. As fêmeas possuem um tamanho de 0,30 a 0,45 milímetros de comprimento e 0,25 a 0,35 milímetros de largura. Os machos são muito menores. Após o acasalamento, a fêmea fica fértil para o resto da sua vida. Fêmeas férteis deixam suas bolsas de muda e buscam na superfície da pele um local adequado. Perfuram a pele e cavam túneis para a deposição dos ovos. Uma fêmea adulta vive em média 2 meses. Então, como vocês podem ver, a fêmea, né, dessa espécie ela é bem maior do que o macho. E ela coloca ovos, né, perfura túneis na pele do hospedeiro e coloca ovos e tem o seu ciclo total de vida que dura em média em 2 meses, tá bom? Característica dessa doença, né? Sarna ou escabiose é uma parasitose humana causada pelo ácaros Sarcóptes scabiei, variedade hominis. O contágio se dá somente entre humanos, por contato direto com pessoa ou roupas e outros objetos contaminados. O contato deve ser prolongado para que ocorra a contaminação. Tipo, uma característica, né, que difere essas doenças causadas pelos ácaros, por exemplo, de uma virose, de uma bacteriose, é que elas, a causa delas é mais pelo contato físico entre duas pessoas, uma que contém e outra que não. Já as viroses e as bacterioses, elas são bastante transmitidas pelas gotículas de saliva, né, que fica no ar. Então, a maior prevenção dessas doenças que são causadas por esse tipo de parasitas, né, que ocorrem por meio de contato físico entre duas pessoas, a maior prevenção se torna a higienização, né, e, por exemplo, se você souber que aquela pessoa tem, por exemplo, um piolho, ou uma lente, uma caspa e tal, procurar evitar contato, né, direto com essa pessoa e sempre procurar lavar as mãos. Vamos dar continuidade à aula. A fecundação do ácaro ocorre na superfície da pele. Logo após o macho morrer, a fêmea penetra na pele humana, cavando um túnel por um período aproximado de 30 dias. Depois, deposita seus ovos, como eu já tinha falado anteriormente, né? Quando eles eclodem, libera as larvas que retornam à superfície da pele para completar o seu ciclo evolutivo. Este processo de maturação é de 21 dias. Importante animais como gato e cachorro não transmitem a sarna humana. Então aqui a gente tem diversas características que valem a pena, né, a gente estar discutindo. Primeiramente, vocês viram, né, que embora numa parte do ciclo de vida os ovos ficam dentro da pele do hospedeiro, posteriormente eles voltam para a superfície da pele, né, para completar o seu ciclo evolutivo. Então a partir disso que vem a característica de um ectoparasita, né? Aí vocês me perguntam, professor, beleza, o ectoparasita eu sei que ele habita a superfície da pele, que ele causa doença mesmo fora do corpo. Mas como é que é chamado esses outros organismos que ficam dentro do corpo do hospedeiro, né? Esses outros organismos, eles são chamados de endoparasitas, certo? Esses que causam doenças ou que vivem, né, dentro do corpo do hospedeiro, tá bom?
Como vocês puderam ver, o processo de maturação ele dura 21 dias, né? E uma informação importante é que animais como gatos e cachorros, eles não transmitem essa doença para os humanos, né? Sintomas da doença. As manifestações clínicas são decorrentes de ação direta do ácaro, quando este se movimenta nos túneis, e, também, em grande parte, pela hipersensibilidade desenvolvida pelo paciente contaminado. O principal sintoma da escabiose é a coceira ou prurido, que é sentido principalmente à noite. As principais lesões na pele são os túneis e nas suas extremidades, pequenas vesículas. Estas lesões aparecem principalmente entre os dedos das mãos, nas axilas, na parte do punho, que segue a palma da mão, auréolas e genitais. A cabeça sempre é pulpada. Escoriações na pele são frequentes por causa da coceira intensa. Então, como vocês podem ver, os principais sintomas dessa doença é justamente essas lesões em decorrência das coceiras, né? Dificilmente uma pessoa que é acometida por uma doença desse tipo vai conseguir se controlar, né? Não é à toa que existem pomadas para aliviar esses sintomas, né? Porque justamente essas lesões podem ocorrer infecções e levar a doenças piores, né? Diagnóstico. O diagnóstico geralmente é clínico, pelo achado dos túneis e pelas áreas características do aparecimento das lesões de escabiose. Pacientes idosos ou já tratados com corticoides podem ser difíceis de ser diagnosticados. Neste caso, é preciso fazer uma pesquisa do parasita na pele, coletando material nas lesões dos sulcos. O tratamento. O tratamento consiste em usar medicamentos tópicos em todo o tegumento, né? Peles, pelos e cabelo. Ou uso de medicamentos orais. A escolha vai depender das características da doença, em cada paciente e também nas suas condições gerais de saúde. Por exemplo, um paciente que ele tem um sistema imune mais fraco, né? Ele com certeza vai ter sintomas mais graves, né? E a proliferação, tanto do parasita como da doença em si, vai ser bem maior, né? Então, além disso tudo, ele ainda fica propenso a infecções externas. A partir disso, né, como em todas as doenças que eu citei anteriormente, o fortalecimento do sistema imune ele é muito importante, né? Portanto, o tratamento é individualizado pelo médico para cada paciente. Eu quero chamar a atenção para esse fato, né? Nessa parte que diz, portanto, o tratamento é individualizado pelo médico para cada paciente. Que vale, porque assim, tem gente que tá doente, né? E auto se medica. E isso muitas vezes, além de ser ineficiente, pode causar problemas, né? Porque nem sempre um tratamento que serve para uma pessoa A, que tinha aquela doença também, vai servir para a pessoa B. Porque vai depender dos fatores de resistência do organismo, que nada mais é do que o sistema imune fortalecido ou não. Vai depender da quantidade, né, de infecções no corpo. Vai depender da idade da pessoa. Tudo isso são variáveis que tem que ser levado em conta, né? E eu posso citar, por exemplo, o exemplo das bactérias, que eu citei lá na aula sobre as bacterioses, que tem muita gente que utiliza os antibióticos, né, por conta própria, e acaba fortalecendo as bactérias, né?
por conta de, além de não matar, as bactérias que sobrevivem se multiplicam e essas bactérias vão ser mais resistentes a esses antibióticos que a pessoa está tomando, né? E isso é muito ruim, né? Muito ruim mesmo. A prevenção. A prevenção consiste basicamente em evitar contato com as pessoas e roupas contaminadas. Uma vez detectado um paciente com escabiose, todos que ele tenham contato direto devem ser examinados e tratados. Caso estejam infectados, devem também ser tratados. Dessa forma, é interrompida a cadeia de transmissão da parasitose. Como eu falei anteriormente, né, essas doenças que são causadas por esse tipo de parasita, a maior forma de infecção é no contato direto com as pessoas, né? Então, essas prevenções que eu citei aqui no texto são muito importantes para conter, né? Agora, eu vou trazer outra doença para vocês, também causada por um ectoparasita, né? O nome dela é pediculose. E como vocês podem ver na imagem, o parasita, né, ele se instala também fora da pele e fica nos pelos, né? Essa doença, a pediculose, ela é causada por este parasita, né, chamado pedículos humanos. Como vocês podem ver, ela é uma estrutura bem aterrorizante, né, bem diferente. Além de ser muito pequena, né? Aqui a imagem ela está sendo aproximada, né? Bastante vezes para estar vendo o animal dessa forma. Ciclo de vida. O ciclo de vida do piolho tem 3 fases: ovo, ninfa e adulto. Então, diferentemente da doença que eu anteriormente falei, em que o parasita tinha 4 fases, né, no seu ciclo evolutivo, essa, que no caso o parasita é o piolho, tem apenas 3, né? As lêndias são os ovos dos piolhos na cabeça. Muitas vezes eu pensava, quando eu era pequeno, quando a minha mãe falava, Ian, tu tem lêndia no teu cabelo, eu achava que era um ser diferente, né? Não sabia que era o piolho. E eu acredito que isso é uma dúvida de muitas pessoas, né? Que acha que uma lêndia ela é um ser vivo diferente do piolho, mas na verdade ela é uma fase do ciclo evolutivo do piolho. Eles são difíceis de ver e muitas vezes são confundidas com caspa ou gotas de pulverização de cabelo. Como eu falei, né? Minha avó, por exemplo, ela se confunde muito, né? Às vezes quando eu era pequeno, que eu ficava lá na casa dela, ela falava bastante, né, que era caspa. Mas quando ia ver, quando as lêndias já tinham sido desenvolvido, era piolho, né? Eu tive isso uma vez e é bem ruim, viu? As lêndias, após a deposição pela fêmea adulta, são cimentadas na base de haste do cabelo mais próxima do couro cabeludo. Elas são geralmente ovais, com coloração amarela esbranquiçada. As lêndias levam cerca de 1 semana para eclodir, variação entre 6 a 9 dias. Os ovos viáveis estão normalmente localizados dentro de 6 milímetros do couro cabeludo. Após a saída da ninfa, o invólucro torna-se então amarelo, mais visível, sem brilho e permanece presa à haste do cabelo. A ninfa se parece com um piolho adulto, mas menor. Ninfas amadurecem depois de 3 mudas e se tornam adultos cerca de 7 dias após a eclosão. O piolho adulto tem aproximadamente o tamanho de uma semente de gergelim. Tem 6 pernas e é de cor castanho acinzentada. As fêmeas são geralmente maiores que os machos e podem colocar até 8 lêndias por dia. Os piolhos adultos podem viver até 30 dias na cabeça de uma pessoa. Para viver,
Piolhos adultos precisam se alimentar de sangue várias vezes ao dia. O piolho morre em 2 dias quando permanece fora do hospedeiro. Então, aqui tem várias características, né, que a gente pode chamar a atenção. Primeiramente, é, na doença passada, o parasita, que no caso era o ácaro, ele vivia 2 meses, né, até completar totalmente seu ciclo de vida, dentro do, no hospedeiro, no caso. Já o piolho, ele só vive 30 dias. Então aí vocês já podem ver uma diferença, né, grotesca na questão do tempo. Outra característica é a quantidade, né, de ovos, de lêndias, enfim, que tanto o ácaro quanto o piolho coloca por dia. Aqui vocês podem ver que o piolho coloca até 8 lêndias por dia. Então, se essa doença, se esse parasita não for tratado, vocês imaginam com 1 mês o tanto de piolho que a pessoa não vai ter, né? Então é por isso que é muito importante tratar. Eles precisam se alimentar de sangue, né? Outra característica que é muito importante levar em consideração. E outra característica importante que para levar em consideração é que o piolho aqui ele morre em 2 dias quando permanece fora do hospedeiro. Como eu já tinha falado para vocês, tem organismos, certo? Tem parasitas que eles conseguem viver mais de 24 horas fora do hospedeiro, né? Eu tinha falado isso lá na aula de virose, se eu não me engano. E aqui eu trouxe um exemplo, né, de um parasita que ele consegue sobreviver fora do hospedeiro 2 dias, ou seja, 48 horas, né? Então isso já é uma evolução, né, que vocês podem ver, que dá uma certa vantagem para eles, né? Porque se eles conseguirem entrar, né, em contato com o hospedeiro dentro desse período, ele consegue, né, completar o seu ciclo evolutivo e perpetuar a sua espécie. Então, ao longo do tempo, os parasitas eles vêm, né, sofrendo essas mutações, essas evoluções que permite tanto eles viverem mais tempo, né, completarem o seu ciclo de vida de forma mais rápida e, além disso, conseguirem sobreviver mais tempo fora do hospedeiro. Então, tudo isso foram características que eles vieram desenvolvendo ao longo do tempo, né? Cada vez mais esses parasitas eles tentam tirar menos, né, nutrientes, recursos dos seus hospedeiros, justamente para que esse hospedeiro não venha a morrer. Porque se eles tirassem muito recurso do hospedeiro e o hospedeiro morresse, eles não iam ter outro hospedeiro para estar completando o seu ciclo de vida. Então, para eles, isso seria uma desvantagem evolutiva, né? Então, é muito importante mencionar isso, tá bom? Os sintomas. Os sintomas se caracterizam pela intensa coceira do couro cabeludo, principalmente na parte de trás da cabeça, podendo chegar ao pescoço e tronco. Também podem surgir pontos avermelhados, como picadas de mosquito. Presença do parasita piolho e de seus ovos, as lêndias, que aparecem como pequenos pontos esbranquiçados grudados aos fios de cabelo. Tipo, não é nada legal, né? Você ir para um ambiente social, por exemplo, uma escola, e você ter esse tipo de parasita, né? Muitas pessoas ficam constrangidas, né, quando tem isso, né, porque também pela questão do bullying, né, na infância, que eu, pelo menos, quando era pequeno, eu não passei por isso, mas já teve colegas meus em sala de aula que as pessoas ficavam brincando, tirando brincadeiras com ele, porque ele tinha esse tipo de parasita, né, no cabelo dele, que no caso era o piolho, e eles tinham medo de pegar, né, esse piolho também. Então ninguém chegava perto dele. E ele ficava muito mal, entendeu?
Então, são coisas assim que parecem simples, né? Mas que muitas vezes podem causar diversos problemas, se não for tratado logo, né? Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o tratamento, certo? O tratamento, ele se dá pela lavagem dos cabelos com shampoos e a aplicação de loções específicos para pediculose. Em alguns casos, pode ser necessária a medicação oral prescrita por médico dermatologista, que é justamente o médico que cuida da pele, né? Especialista em doenças da pele. Remoção total dos piolhos e lêndias com pente fino ou manualmente um por um, pois os medicamentos não matam os ovos do parasita. Então é muito importante levar isso em consideração, né? Que muitas pessoas que pensam que ao tomar o medicamento vai matar os ovos, né? Mas não, se não fizer o tratamento direito, os ovos vão eclodir e vão causar o aparecimento de novos piolhos. É importante que todos que convivam com a pessoa acometida pela pediculose sejam examinados e, se necessário, tratados para evitar reinfestação. O corte dos cabelos não é necessário. Como eu falei anteriormente, né? Como essas parasitoses, elas se dão bastante pelo contato, né? Então, no âmbito familiar, a chance do seu parente pegar, se você tiver acometido por essa parasitose, é muito grande, né? Devido ao contato, né, no âmbito familiar que você tem com a pessoa. E um fator bastante interessante é que não precisa, né, cortar os cabelos para tratar essa doença. Até porque, para as mulheres, principalmente, né, que tem um cabelo mais longo, seria muito ruim, né, ter que cortar o cabelo para tratar. A prevenção. Para prevenir a pediculose, o ideal é evitar o compartilhamento de roupas, toalhas, acessórios de cabelo e outros objetos de uso pessoal, bem como evitar o contato direto com pessoas infectadas pelo parasita. As crianças são, com frequência, as mais infectadas, principalmente na escola, como eu falei, né? Recomenda-se que sejam sempre examinadas e que passem o pente fino para evitar que a infestação se propague. As que usam cabelos compridos devem prendê-los para ir à escola. É fundamental que a escola seja comunicada sempre que alguma criança apresentar o problema. Dessa forma, todos podem ser tratados ao mesmo tempo e o ciclo de recontaminação será interrompido. Como eu falei, né? É sempre bom evitar o compartilhamento de escovas para cabelo, de materiais em geral que tenha contato com a pessoa infectada, né? Porque como o parasita ele pode sobreviver até 48 horas fora do hospedeiro, se nesse intervalo de tempo a pessoa usar esse acessório, né, que foi compartilhado, essa pessoa também vai adquirir a parasitose se esse material estiver infectado. Então nada melhor do que evitar, né? Agora eu vou falar sobre outra, né, parasitose, que é causada também por um ectoparasita, certo? O que caracteriza bastante inicialmente, né, essa doença, quando a gente observa a imagem, também são essas manchas vermelhas, né, sobre a pele, que, como vocês podem ver, não fica só na região do pé, e sim vai se espalhando por todo o corpo. O nome dessa parasitose é febre maculosa, tá bom? A febre maculosa, ela é causada pelo Amblyomma cangenense, certo? Aqui eu trouxe os sintomas, certo? Dessa doença para vocês. Eu vou ler e depois vou explicar cada um para vocês, tá bom? Quais são os sintomas da febre maculosa? Os sintomas de febre maculosa surgem após uma janela que vai de 2 a 14 dias após a mordida do carrapato. Então, como vocês podem ver, essa doença ela é causada por um carrapato
no qual os sintomas dela não é imediato, né? Leva cerca de 2 a 14 dias, mais ou menos, após a mordida para os sintomas começarem a se manifestar. Eles podem durar por cerca de uma semana. Entre os principais sintomas da febre maculosa, podemos destacar febre alta, dor de cabeça, dor em todo o corpo, em especial na região dos olhos, náuseas e vômitos, diarreia, desânimo, dor abdominal, perca do apetite, confusão mental, mal-estar, inchaço das pernas e pés, aumento do tamanho do baço, icterícia, que é a pele amarelada, erupções cutâneas avermelhadas e irritações, que podem ter pequenos e leves sangramentos, que surgem em lugares como a palma das mãos e a sola dos pés. Aí, assim, esses sintomas, como vocês podem observar, a maioria, né, são bem característicos de doenças causadas por parasitas, né? Entre elas tem a febre alta, dor de cabeça, náuseas e vômitos, a diarreia. Então, por isso que é muito difícil para um médico identificar, né, as doenças, né, porque a maioria dos sintomas dessas parasitoses, elas são bem semelhantes, né. E assim, se já é difícil para um médico ver isso, você imagina para uma pessoa leiga, né, que não entende sobre o assunto, ficar se automedicando, né? A pessoa pode estar prejudicando a sua saúde, porque ela vai estar ingerindo remédio que nem sabe se vai servir para aquele tipo de parasitose, né? Além disso, as complicações da febre maculosa podem levar a danos no fígado, né, nos rins e em outros órgãos do corpo humano, além de encefalite e septicemia. O tratamento. O tratamento da febre maculosa tem cura, certo? E ela é obtida por meio do uso de medicamentos antibióticos que entram em ação matando a bactéria que causa a doença. Em alguns casos de febre maculosa, é preciso que o paciente fique internado em um hospital. Então aqui tem umas informações que eu quero trazer algumas características para vocês, tá bom? Primeira delas é que a febre maculosa ela é uma doença que tem cura, né? Que é obtida por meio de medicamentos, no caso são os antibióticos. Outra coisa que eu quero levar em consideração é que o que causa a doença em si não é como é que se diz? Deixa eu ver aqui. Não é o carrapato em si, né? E sim a bactéria que vive nele. Então, como vocês podem ver, o carrapato ele atua como um vetor, né? Ele leva a doença para o hospedeiro definitivo. Então, como vocês podem ver, o carrapato ele é um hospedeiro intermediário, né? Entre essa ação de doença, hospedeiro e parasita, tá bom? E outra característica que eu queria trazer é que em alguns casos, né, é preciso o paciente ser internado no hospital. Então tudo vai depender do paciente, né, que varia de caso para caso. Então é muito importante lembrar sempre daquelas coisas que eu falei, que nem sempre não é porque uma pessoa está acometida pela mesma doença que ela vai ter os mesmos sintomas, que ela vai precisar do mesmo tratamento que a pessoa, que você não. Então, é bastante importante lembrar disso. A prevenção. O carrapato estrela, que faz a transmissão da bactéria causadora de febre maculosa, sobrevive se alimentando do sangue de animais de grande porte, como bois, vacas e capivaras. No entanto, aves, animais domésticos e roedores também podem carregar os carrapatos estrelas, que se fixam entre os pelos e penas desses bichos.
Para que uma pessoa desenvolva a febre maculosa de forma definitiva, é preciso que o carrapato fique preso à pele do ser humano por pelo menos 4 horas. Então, ele só precisa desse tempo, né, desse intervalo de tempo que eu considero bem curto, 4 horas, para essa doença, né, de forma definitiva, ser passada, né. Vale ressaltar que o carrapato que tem a bactéria fica com esse carrapato durante toda a vida, né? Podendo passar a doença para outros indivíduos. Então é o seguinte, o que é que isso quer dizer, né? Que o mesmo carrapato que lhe infectou com essa doença, se ele não for morto, né, no caso, ele pode, né, transmitir essa doença para outras pessoas. Então, é muito importante, né, a eliminação desse parasita. Uma forma de prevenir a doença é, assim que entrar em contato com os animais que podem ter carrapatos, checar o corpo, sinais desses insetos e tomar bastante cuidado ao removê-los da pele. Justamente ter esse cuidado, né, na hora de remover, porque não só vai bastar remover, você vai ter que matar, né? Porque se esse carrapato, como eu falei anteriormente, entrar em contato de novo com a pele desse animal, ele vai continuar vivendo lá, né? Isso acontece muito, gente, né, na criação de cachorros. O meu cachorro, uma vez ele foi acometido por uma parvovirose, né? E se eu não tivesse cuidado dele de forma bem atuante, né, presente, ele tinha morrido, né? Então essas doenças, elas podem matar tanto o seu animal, né, como causar bastante problemas e alguns levar até a morte do hospedeiro, né? Então é muito importante ter esse cuidado. Tem também um cachorro de uma amiga minha que ela não me disse, né, ela não soube me dizer a doença, mas ela me falou que ele foi acometido, né, por carrapatos. Ele estava tendo uma infestação nele de carrapatos e um desses carrapatos passou uma doença para ele, no qual ele defecava sangue, vomitava sangue e, em geral, teve várias hemorragias, né? E isso levou o cachorro dela à morte, entendeu? Então é muito, muito importante, né, ter o controle, né, tanto a higienização do local quanto a higienização do seu animal, tá bom? Pronto. Agora eu vou falar sobre outra parasitose que também é causada por um ectoparasita, tá bom? O nome dela é miase. O parasita, né, que causa essa doença é a mosca varejeira, tá bom? E assim, essa é bastante comum de você encontrar, né, no ambiente da sua casa. Se caracteriza bastante pela presença de lixo, né, pela presença de alimentos sem estar tampado. E ter bastante cuidado, né? Eu vou mostrar as características dela para vocês. Características gerais. O que é a miase? A miase é caracterizada pela infestação de larvas de mosca na pele. As larvas de mosca completam parte de seus ciclos de vida alimentando-se de tecidos, vivos ou mortos, no corpo humano. A miase se dá de duas formas, berne ou bicheira. A miase pode afetar tanto humanos quanto animais domésticos, gados, ovinos e caprinos. Então, em resumo geral, as moscas, né, depositam suas larvas na pele, onde essas larvas vão completar parte do seu ciclo de vida. Então, ele não vai ser um ciclo total, vai ser uma parte do seu ciclo de vida. E depois que as larvas se desenvolverem, elas vão se tornar moscas e vão sair voando, né, para o seu ambiente. Então, é bastante importante, né, ter isso em ideia, que ela não afeta só
os humanos, também afeta os animais domésticos, o gado, ovinos e caprinos, tá bom? As causas, né? A bicheira é causada pela mosca varejeira, que eu já tinha falado anteriormente, né? Que pousa na pele ferida e coloca mais de 200 ovos. Aí você imagina, se uma mosca já põe esses 200 ovos, você imagina numa casa que não tem, né, essa higiene, né, que não tem o controle dos lixos, dos materiais orgânicos, né, que se encontram no ambiente, que a presença dessas moscas vão ser ainda maior, né. Então, o importante, né, ao se tratar dessa doença, é o controle, né, do lixo, controle dos materiais orgânicos que tem no ambiente da sua casa. Esses ovos se transformam em larvas em menos de 24 horas, depois de se alimentarem por um período no tecido humano. Elas caem e se escondem no solo em forma de pupa, para dar origem a uma nova mosca. Então, assim, né? O ser humano, os animais domésticos e esses animais em geral que a mosca coloca, essa larva, eles vão ser hospedeiros não definitivos, mas hospedeiros intermediários, porque eles não vão fazer parte do ciclo completo, né, de desenvolvimento e nem do ciclo completo final desses indivíduos, né, das moscas. Então, primeiro, elas colocam as larvas se alimentam tanto do tecido morto, né, tanto do tecido vivo. Depois elas caem no solo e se escondem em forma de pupa, né, para dar origem a uma nova mosca. A berne é causada pela mosca comum, que coloca uma larva na pele, que após 7 dias começa a penetrar e se alimentar da pele por até 40 dias. Depois desse período, ela cai e se esconde no solo em forma de pupa para dar origem a uma nova mosca. Sintomas, né? Os sintomas da miase podem surgir em qualquer lugar do corpo humano, incluindo olhos, ouvidos, boca e nariz. Tudo depende do local que a mosca pousar. No caso da berne, o principal sinal é uma ferida aberta na pele de 2 a 3 centímetros, com pus e líquidos. Além disso, caso haja pressão na ferida, uma larva branca pode ser vista no local. Seu tamanho depende de quantos dias ela fica na pele, né? No caso da bicheira, o principal sinal é uma ferida aberta na pele, de tamanho variável e lotada de pequenas larvas. A ferida tem um mau cheiro característico e quando as larvas se proliferam em cavidades, pode haver o risco de hemorragias graves. As pessoas afetadas pela miase geralmente estão em más condições de higiene e saneamento básico. São pessoas sujas, cobertas de ferimentos e que dormem nas ruas. No entanto, vale ressaltar que qualquer pessoa pode ser escolhida por uma mosca para colocar seus ovos. Então aqui tem algumas características que eu quero discutir com você, né? A importância de um saneamento básico, né? Que geralmente pessoas que vivem em lugares, né, no qual tem uma baixa renda, né, que não tem esse cuidado da prefeitura e tal, e contém muito lixo na região, elas têm um risco maior de ser acometidas por essa doença, né? Também levar em conta que pessoas no qual mais apresentam esse tipo de doença são pessoas com falta de higiene, né? Geralmente aquelas pessoas que vivem nas ruas, que têm feridas. Então, são alvos, né, com mais facilidade da mosca. Porém, elas não atacam só essas pessoas, né? Elas usam pessoas que possuem feridas
e vai depender do se tiver mosca no seu ambiente, entendeu? O tratamento. A miase tem cura, e o tratamento é feito através da remoção das larvas da ferida. O processo de catação, que no caso é a remoção, é um processo doloroso e deve ser feito o quanto antes para evitar a progressão da doença, já que as larvas destroem rapidamente os tecidos humanos. Para realizar a catação, a região deve estar esterilizada e pode ser recomendado o uso de ivermectina para prevenir infecções secundárias. Então, como vocês podem ver, como as larvas, né, elas vão se alimentando do tecido, né, da pele, essa ferida ela pode aumentar, né, sendo alvo ainda de infecções externas. Por isso que o primeiro passo que os médicos tomam é a esterilização do local, né? No tratamento, não é recomendado o uso de azeite, de álcool, de creolina e outras substâncias aplicadas diretamente na pele, pois essas substâncias não resolvem o problema e incomodam as larvas, fazendo com que elas tentem entrar ainda mais fundo na ferida. Então aqui é importante, né, trazer novamente aquele fato, né, que eu trouxe para vocês anteriormente, que não é bom em nenhuma doença, né, você está se automedicando, auto-aplicando coisas que muitas pessoas falam, aplica isso porque isso vai resolver, sendo que não tem nenhum embasamento científico, né, para aquilo. Então, o que todos os médicos recomendam é que você vá, né, no hospital para receber o diagnóstico certo. Porque, como vocês podem ver, né, o que causa você usar outras coisas na pele de forma errada é que essas larvas elas vão penetrar ainda mais fundo na sua pele, né, causando uma ferida ainda maior e complicando o seu caso. Em casos mais graves, onde a ferida é muito extensa, pode ser recomendada a intervenção cirúrgica, seja para facilitar a remoção, seja para reconstruir o tecido através de cirurgia plástica. Então, como vocês podem ver, pode chegar até em um caso bem complexo, né? A prevenção. A prevenção está diretamente associada ao combate às moscas, que no caso são os vetores, como eu falei anteriormente, aos cuidados com a higiene pessoal, do ambiente e a implantação do saneamento básico adequado. Algumas orientações ajudam a prevenir, mas antes de eu falar essas prevenções, né, levar em conta, ressaltar, né, ainda mais a importância desse saneamento básico, né, porque se uma comunidade, por exemplo, não tem um saneamento básico adequado, não só uma pessoa pode ser acometida, né? E sim ter uma proliferação ainda maior naquela região. Então é muito importante isso. E algumas orientações que ajudam a prevenir, né, essa doença. Use roupas que cubram a maior parte do corpo e passe repelente naquelas que permanecerem expostas. Por exemplo, você vai para uma trilha, né? Aí acontece um acidente e você se machuca, por exemplo. Aquela área do machucado, se ficar exposta ao ambiente, tem um certo risco de uma mosca vir e depositar suas larvas no seu ferimento. Então, o ideal é, por exemplo, quando você vai acampar, quando você vai sair, principalmente para lugares onde tem lixos espalhados pelas ruas, onde tem muito mato, né? Onde tem muita vegetação em geral, você aplicar repelente para evitar, né, que esses mosquitos, que essas moscas encostem na sua pele. Lave as mãos com frequência, especialmente antes das refeições, depois de usar o banheiro, depois de lidar com terra, plantas e adubos orgânicos. Coloque telas nas janelas e mosquiteiros ao redor das camas. Passe ferro quente nas roupas que foram colocadas no varal para secar,
para eliminar quaisquer possibilidade de ovos terem sido implantados nas peças. Procure um médico tão logo surja a suspeita da infestação, né? Sob nenhum pretexto, recorra à automedicação, como eu venho salientando, né, durante toda a nossa aula. Outra coisa que eu queria trazer para vocês aqui, né, é justamente esse fato de passar o ferro nas roupas, né, que eu particularmente, eu vou admitir, né, para vocês que eu não tenho esse cuidado, entendeu? Muitas roupas, principalmente as roupas de eu ir para academia, como são tecidos que não ficam tão enrugados, eu só lavo e visto, entendeu? Não tenho essa preocupação. Mas como vocês puderam observar, podem ser, né, que quando elas estiverem no varal, as moscas podem depositar, né, e isso causar uma infestação em você, você nem saber de onde que veio, né. Mantenha o lixo doméstico em sacos resistentes e bem fechados. Aqui na minha casa tem justamente esse problema, que mesmo com o saco fechado, já fica várias moscas, você imagina, com o saco aberto, né? Com o lixo exposto ao ambiente. A infestação de mosca é incrível, fica lotado de mosca. Evite a exposição de ferimentos que possam atrair o ataque de moscas. Tome a vacina contra o tétano se ainda não foi imunizado. Pronto, aqui a gente finalizou, né, a doença, né, sobre que é causada pelas moscas. E aqui eu trouxe outra doença, certo? Que é a tungíase. A tungíase também é conhecida como bicho de pé, tá bom? Que eu vou explicar para vocês. Tanto o parasita que causa essa doença, como também os sintomas, o tratamento, como eu vinha fazendo com as outras, tá bom? O parasita que causa essa doença é essa pulga, tá bom? A Tunga penetrans. Aqui a imagem está muito aproximada, mas vocês podem ver que é um bicho realmente bem estranho, né? Características gerais. A tungíase é uma parasitose causada por fêmeas grávidas de uma espécie de pulga, Tunga penetrans, que habita o solo de zonas arenosas. A contaminação ocorre quando o paciente pisa neste solo sem a proteção nos seus pés. A fêmea grávida penetra na pele humana com sua cabeça e libera os seus ovos para o exterior. Então, é causada por pulga, né? Foi uma doença que eu quis diversificar das outras. E é através dos ovos que são colocados pela fêmea grávida dessa espécie, né? Os sintomas. A tungíase pode ter duas manifestações. Em um primeiro momento, haverá uma erupção cutânea na área afetada, como um caroço vermelho, né? Ele pode apresentar coceira, como urticária, ou apenas a manifestação na pele. Eu sou suspeito de falar dessa doença porque eu já tive, né? E principalmente as pessoas que vão para a praia, né? Que gostam de ficar sem sapato, sem chinelo, né? Eu peguei na praia, certo? E coça bastante. Se você não tirar, enquanto você não tira, fica a região avermelhada, que coça, e quanto mais você coça, pior fica. Em casos mais avançados de infecção persistentes, não tratadas ou associadas à infecção de outros micro-organismos, pode haver sapuração, ulceração, necrose do tecido circundante e deformação e a perda de unhas. As causas, né? A infecção por bicho de pé acontece quando há contato direto da pele com o solo contaminado. A fêmea do bicho de pé, uma vez que penetrou na pele do indivíduo, começa a sugar o seu sangue para alimentar os parasitas que está gerando. Dessa forma, entendemos que toda
A fêmea causadora de datungias está grávida de outros parasitas, certo? O diagnóstico, né? O diagnóstico do bicho de pé costuma ser clínico, com base nos sintomas da pele, como erupção cutânea avermelhada e coceira, que são muito característicos deste problema. Além disso, o histórico do paciente com contato com o solo ou areia contaminados podem ser determinantes para a identificação do problema. Não são necessários outros exames para confirmar o diagnóstico. Então, o diagnóstico ocorre mais pela visão, né? Assim, você vai vendo, né? Que geralmente fica uma mancha preta no centro e ao redor fica essas manchas avermelhadas por causa da inflamação. O tratamento. O tratamento da tungíase consiste em eliminar o bicho de pé da pele e evitar infecções secundárias. As opções de tratamento são crioterapia, medicamentos antiparasitários tópicos, como pomadas ou cremes, medicamentos antiparasitários orais, remoção por pinça, remoção por curetagem, caso o bicho de pé esteja cheio de sangue e não possa ser removido apenas com pinça, certo? Então, como vocês podem ver, tem os medicamentos, né? Mas tem que ter essa remoção, né, da pulga. A extração cirúrgica deve ser realizada apenas em um estabelecimento de saúde adequadamente equipado ou por um profissional de saúde comunitário experiente, utilizando instrumentos estéreis. Após a remoção do bicho de pé, antibióticos tópicos são aplicados à ferida. Antibióticos de largo espectro, uma vacina para tétano também pode ser indicado para prevenir infecções secundárias. Então, como vocês podem observar, como as outras, né, como que causa lesão na pele, tem esse risco de adquirir lesões secundárias. E por isso é muito importante, né, que haja esses cuidados a mais. A prevenção. A melhor forma de prevenir a tungíase é utilizar calçados fechados e inseticidas nas áreas afetadas. Os donos de animais também têm um papel-chave na prevenção destas doenças, cuidando da saúde dos seus pets, no caso, né? Os cuidados incluem recolher as fezes dos animais e dar-lhes um destino adequado, levar o seu pet regularmente ao veterinário para tratamento contra parasitas, tá bom? Aqui eu vou encerrar a parte dos ectoparasitas, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, de maneira geral, como eles atuam, né? E tenham entendido essas doenças que eu trouxe para vocês. Agora eu vou falar um pouco sobre as plantas parasitas, tá bom? Eu quero, através desse curso, trazer, né, essas doenças que são causadas por esses animais, por esses seres vivos, mas principalmente trazer as características dos parasitas, né, com foco nisso. E trazer para vocês também o ciclo de vida desses parasitas. Eu sei que eu não vou poder falar, né, durante todo o curso, todos os parasitas existentes, até porque mais para frente eu vou trazer algumas curiosidades e a maioria dos seres vivos são parasitas, então seria impossível trazer todas essas espécies, né, de parasitas para vocês durante 5 horas de curso. Mas eu espero que seja de grande proveito essas principais, né, espécies e principais parasitoses que eu trouxe para vocês observarem, tá bom? Então, gente, é o seguinte, não só animais, não só os vírus, não só esses tipos de seres vivos são parasitas. A gente também encontra espécies de plantas que são parasitas, certo? Como aqui a da foto, essa erva de passarinho. Como vocês podem observar,
essa mais esverdeada, certo? Que está grudada sobre uma árvore. As características, né? O fato da planta ser parasita é chamado de fitoparasitismo, certo? É um tipo de parasitismo no qual uma planta parasita obtém parte ou totalidade das substâncias nutritivas que necessita para o seu desenvolvimento, parasitando uma ou mais plantas hospedeiras. Conhece-se cerca de 4.100 espécies com estas características, distribuídas por aproximadamente 270 gêneros e 19 famílias de angiospermas, certo? As plantas parasitas apresentam um tipo de raiz modificada, designada por austório, que penetra nos tecidos da planta hospedeira e se liga com o seu xilema ou floema, ou com ambos. Nem todas as plantas desprovidas de clorofila são plantas parasitas, pois as plantas que parasitam fungos são designadas por micotróficas. E as que se alimentam de matéria orgânica em decomposição são designadas por saprófitas. Em algumas situações, o fitoparasitismo tem impacto sobre a flora local e pode conduzir a percas econômicas significativas em silvicultura e menos frequente em algumas culturas herbáceas. Então, gente, aqui tem várias características, né, que a gente pode estar discutindo. Principalmente o fato de terem tantas espécies, né, de plantas que são parasitas, né? Elas, assim como também os parasitas que parasitam animais e outros seres vivos, elas têm essa característica, né, de obter recursos do hospedeiro, né? Eu queria dar uma ênfase no austório, certo? O austório são raízes muito finas desenvolvidas por plantas parasitas, que penetram nos tecidos da planta hospedeira, de onde retiram os alimentos necessários para a sobrevivência parasitária. Então, como vocês podem ver, toda planta que ela é parasita, né, ela vai ter a raiz com essa características, e essa característica ela é chamada de austório, tá bom? As plantas parasitas podem estar completamente dentro da planta parasitada, mas também podem ter estruturas projetadas para a superfície da planta hospedeira. Existem dois tipos, hemiparasitas e holoparasitas. As hemiparasitas, elas realizam fotossíntese, portanto, suas folhas são verdes, produzindo o carboidrato de que necessitam para sustentar o seu crescimento e reprodução. Esse tipo de planta parasita retira das hospedeiras apenas água e minerais. Exemplo, a erva de passarinho, como eu trouxe para vocês, né? Então, uma característica importante desse tipo de planta é justamente esse trecho final. Esse tipo de planta parasita retira das hospedeiras apenas águas e minerais. Então, elas não vão precisar de todos os recursos daquela planta. Vocês têm que levar isso bastante, com bastante ênfase, tá bom? Já as holoparasitas, elas não realizam fotossíntese, diferentemente das hemiparasitas, né? Portanto, retiram carboidrato, água e minerais dos tecidos da árvore ou arbusto. Exemplo, barba de velho. Então, um é o inverso da outra, né? Mas eu quero que vocês levem em consideração, certo? Os principais fatores. As hemiparasitas, como elas realizam a fotossíntese, elas precisam apenas da água e do mineral, certo? Da planta hospedeira. Já a holoparasita, como elas não realizam a fotossíntese, elas vão precisar, né, retirar o carboidrato, água e minerais dos tecidos das árvores. Tá bom? A evolução das plantas parasitas. As plantas parasitas representam uma transição entre o modo de vida autotrófico,
que é a capacidade de se sustentar típico no reino vegetal, para o heterotrófico, a dependência de outro para se sustentar, né, típico do reino animal. Essa passagem exigiu que as plantas experimentassem mudanças morfológicas e fisiológicas ao longo do tempo. Parasitas exercem uma força de seleção natural. Os vegetais parasitados são forçados a responder à agressão, né? Afinal, embora os casos de morte do hospedeiro sejam raros, a remoção constante de nutrientes leva a um funcionamento precário do organismo. Aqueles hospedeiros que se desenvolvem respostas, né, eficientes são selecionados. Eles sobrevivem, geram outros indivíduos e esses indivíduos herdam a capacidade de responder eficientemente. Então aqui eu quis trazer, né, esse tópico da evolução das plantas, porque não é uma característica, né, como fala aqui, não é uma característica do reino vegetal. É uma característica do reino animal, né? Então, elas tiveram que sofrer diversas mudanças, né, evolutivas para que elas pudessem fazer isso, né? Porque elas deixaram de ser autótrofas para ser elas deixaram de ser, né, autótrofas para serem heterótrofas, né? No caso, elas precisam coletar, né, esses nutrientes para se alimentar de outras plantas. Aqui eu quis trazer para vocês as curiosidades assim que me chamaram mais a atenção, certo? Sobre os parasitas. Antes da gente revisar algumas coisas sobre os parasitas, eu quis trazer essas curiosidades, tá bom? Para vocês. Primeiramente, mais parasita do que humanos e animais. Olha que interessante. Os parasitas são as formas de vida mais comuns na Terra. Os cientistas acreditam de que mais de 80% de todos os seres vivos são parasitas. Então aqui é só para vocês terem a noção do que eu falei anteriormente, né? Que mesmo se eu tivesse 24 horas de curso para dar para vocês, não seria possível trazer as características de todas as espécies de parasitas. Mas eu procurei, né, trazer tanto as principais parasitoses causadas por os principais parasitas, né, como eu tentei resumir para vocês. Por isso que nas primeiras aulas eu acabei mais falando de forma mais rápida, para que vocês aproveitassem, né, esse curso de maneira mais volumosa, tivessem mais informações durante um menor período de tempo, tá bom? Vamos para outra curiosidade. Não encontraram todos. Os parasitologistas modernos reconhecem que não encontraram todos os parasitas humanos. Eles estimam que centenas, se não milhares, de parasitas humanos serão encontrados nos próximos anos. Isso aqui é só para vocês terem uma noção, né? Que o ser humano ele está em uma constante, né, busca por novas espécies, né? Não só de parasitas, mas de outros animais. E eles têm, né, essa expectativa de encontrar, né, se não centenas, mas milhares nos próximos anos. Outra coisa, os mais perigosos, né? Os parasitas humanos mais mortais são protozoários, que são organismos unicelulares, certo? Algumas dessas pequenas criaturas, há mais de 80 mil, trouxeram né? Trouxeram para os seres humanos mais miséria e morte do que qualquer outra coisa na história, incluindo guerras e fome. Os mais conhecidos protozoários parasitas, os mais mortais, são os Plasmodium, que causam a malária, né? Então, o mais conhecido, né? E eles têm essa característica, né? De que são muito mortais. Outra curiosidade, infecções parasitárias. Os protozoários microscópicos unicelulares constituem cerca de 90% de todas as infecções parasitárias nos Estados Unidos, né? Isso aqui vale salientar a importância, né,
do cuidado, né? Para não deixar essas espécies de parasitas se proliferar no ambiente. Então, mesmo os Estados Unidos, com toda as tecnologias, né, e com todos os cuidados, além de ser um país super desenvolvido, eles mesmo assim têm essa dificuldade em lidar, né, com esse controle parasitário. Outra mais conhecida, né? Outra curiosidade para vocês. A mais letal de todos os tempos. A malária, que é causada pelo protozoário parasítico, né? Plasmodium, é a doença mais letal de todos os tempos. Nenhuma doença, incluindo diversas epidemias ou varíola, matou mais pessoas. Também matou mais pessoas do que todas as guerras e fomes e desastres naturais combinados. Isso aqui é só para vocês terem noção do quanto algumas doenças, né, causadas por parasitas, é importante ter esse controle, né? Então aqui vocês veem que a malária, ela matou mais do que todas as guerras e fomes e desastres naturais combinados. Só para vocês terem noção. Cegueira por um parasita. John Matheus, de Louva, um dos 50 de Louva, né, um dos 50 estados norte-americanos, foi ao médico quando sua visão se tornou manchada e bastante obscura. Ele tinha um verme parasita em seus olhos, que estava comendo sua retina. Os médicos foram capazes de matar o verme com um laser, mas não antes do parasita fazer um dano permanente à sua retina, né? Então aqui para vocês verem, né, que tem espécies de verme, né, que consegue até prejudicar a visão do hospedeiro, né. Outra curiosidade, o parasita Toxocara canis. Nos Estados Unidos, pelo menos 70 pessoas, a maioria delas crianças, são cegadas pelo parasita, o nematóide Toxocara canis, que causa a toxocarias, né, transmitida aos seres humanos através de fezes infectadas de cães e gatos. A bizarra tentativa de emagrecer. Em 2013, uma mulher do estado de Louva disse ao seu médico que tinha comprado uma solitária, né, que é uma espécie de parasita, pela internet e ingeriu na tentativa de perder peso. Enquanto esses vermes podem causar anemia, desnutrição, eles não podem absorver alimento suficiente para afetar significativamente o peso, né? Para vocês verem a loucura que as pessoas fazem para emagrecer, né? Parasita por acidente. O Ganastoma spinigerum é um euminto, né? Ou parasita tipo verme. Devido os seres humanos serem hospedeiros acidentais ao invés de diretos, os vermes não podem se reproduzir em um corpo humano. Então eles vivem o seu ciclo de vida de 10 a 12 anos migrando por todo o corpo, causando inchaço sobre a pele. Mortes por malária. Novamente falando da malária, né? A malária causada pelo parasita Plasmodium mata entre 1,5 e 2,7 milhões de pessoas em todo o mundo, por ano. Além disso, mata mais de 3 mil crianças com menos de 5 anos todos os dias, ou uma criança a cada 30 segundos, principalmente na África, né? Número assustador. Estima-se que mais de 50 milhões de crianças na América estão infectadas com vermes parasitas, mas apenas um pequeno número desses são detectadas e relatadas. Outra curiosidade, os 3 grupos principais de parasitas, né? Os parasitas são separados em 3 grupos. O primeiro, protozoários, que são minúsculos organismos unicelulares. O segundo, eumintos, que são vermes parasitas, tais como a solitária, né? E o terceiro são os artrópodes, que não são parasitas em si, mas esses insetos e aranhas são hospedeiros comuns, causadores de doenças parasitárias, né?
em climas quentes. A maioria das infecções parasitárias ocorre em climas quentes, como o Sudeste Asiático e outras regiões tropicais ou subtropicais. As três infecções principais. As três principais infecções parasitárias nos Estados Unidos são a tricomoníase, uma doença sexualmente transmissível causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis, com cerca de 7,4 milhões de casos por ano. Essa doença aqui eu trouxe para vocês lá na aula sobre virose, se eu não me engano. A giardia, né? Um protozoário que causa problemas intestinais com cerca de 2 milhões de infecções por ano. E em terceiro, a criptosporiadíase, né? Uma infecção causada por protozoário com cerca de 300 mil infecções por ano. Esses dados, gente, são sobre infecções parasitárias nos Estados Unidos, tá bom? Parasitas em nosso corpo. Os seres humanos são hospedeiros de mais de 300 espécies de parasitas e mais de 70 espécies de protozoários, né? Então, nesse momento no nosso corpo tem diversos parasitas, né? Endo e ectoparasitas, que justamente foi a diferença, né? Que a informação que eu trouxe para vocês, né? Que existem dois tipos de parasitas humanos: endoparasitas, que causam infecção dentro do corpo, e ectoparasitas, que causam infecções fora do corpo, mais especificamente sobre a pele. A conhecida doença de Chagas. Uma infecção parasitária, chamada de doença de Chagas, foi apelidada de Nova AIDS das Américas e é causada por um inseto sugador de sangue. Tal como a AIDS, a doença é difícil de detectar e tem um longo período de retrocesso. Ela se espalha através de transfusões de sangue e de mãe para filho. A doença amplia o coração ou intestino, fazendo com que eles possam estourar, causando morte súbita. Problemas com elefantíase. A elefantíase é causada por vermes e infecta pelo menos 120 milhões de pessoas em todo o mundo. Eles podem crescer entre 1,5 a 4 polegadas de comprimento e se agruparem pelos gânglios linfáticos, causando membros inchados, né? Outra curiosidade: tratamento com sanguessugas. A palavra sanguessuga vem de palavra inglesa velha para o médico, porque a sangria muitas vezes via sanguessugas e foi um pilar de tratamento durante mais de 2.000 anos. Forma de propagação. As principais formas de propagação dos parasitas é o turismo e o globalismo, né, que aumentam a propagação dos parasitas. A DST, que não é mais chamada assim, é IST, né, passou de ser doença sexualmente transmissível para infecção sexualmente transmissível, né? Tricomaníase. A tricomaníase é uma doença causada pelo parasita Trichomonas vaginalis, sendo considerada como a doença sexualmente mais comum de curar. Cerca de 3,7 milhões de pessoas têm a infecção nos Estados Unidos, mas apenas cerca de 30% desenvolve quaisquer sintomas. Os sintomas mais comuns incluem ardor, vermelhidão e dor nos genitais. A infecção pode durar meses, anos e, se não for tratada, né, no caso. Os vários ácaros. Existem mais de 30 mil espécies de ácaros que vivem em quase todos os lugares. O fóssil mais antigo desses organismos é datado de 400 milhões de anos. Isso aqui é só para vocês terem noção da variedade de espécies, né, desses animais. É incrível como, ao longo do tempo, essas espécies vieram, né, se espalhando, né, e vieram também evoluindo, adquirindo resistências. O primeiro parasita. O primeiro parasita humano conhecido é o Paragominus
westermanni e foi encontrado em fezes fossilizadas no norte do Chile, datando 5.900 anos antes de Cristo. Além disso, as antigas múmias egípcias de 2.000 anos antes de Cristo contêm ovos da tênia. O maior parasita já encontrado em alguém. Supostamente, o maior parasita já extraído do corpo de um ser humano foi uma tênia de 11 metros. Em 5 de setembro de 2001, os médicos extraíram o verme da boca de Sally Mann Wallace. Cuidado com a toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença parasitária causada por um protozoário, mais comumente encontrado em gatos. O toxoplasma pode causar danos cerebrais aos fetos humanos e, mais recentemente, tem sido associada à esquizofrenia, ao transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? O TDAH, também chamado de DDA, transtorno obsessivo compulsivo e comportamento suicida em seres humanos. Aquele abraço em grupo. Os pesquisadores descobriram que as meninas de 9 e 10 anos são mais propensas a terem piolhos porque gostam de fazer abraços em grupo. Então aqui, nesse exemplo, né, vale salientar o que eu já vinha falando, né? Essas doenças que são causadas por ectoparasitas, elas têm essa característica, né, de não serem transmitidas, essas bacterioses e essas parasitoses, quer dizer, de serem transmitidas pelas gotículas de saliva, né, no ar, e sim são transmitidas pelo contato físico, né, entre o hospedeiro e uma pessoa que não tem, né, esse tipo de ectoparasita. Então, justamente por isso, as meninas, né, principalmente nessa faixa etária de idade, elas são mais propensas a terem, porque elas gostam, né, de estar se abraçando, de estar fazendo carinho e tendo esse contato físico umas com as outras, né. Coceira da sarna. A sarna, ou ácaro da coceira humana, é transferida por contato físico, né. O ácaro fêmea coloca seus ovos na pele de um ser humano, causando irritação. A inflamação é agravada quando a mãe começa a enterrar seus ovos sobre a pele, causando uma coceira intensa. Outros sintomas incluem dor e nódulos cheios de pus. A sarna, né, é uma ectoparasitose que é causada pelo ácaro, né, que é um ectoparasita. Então, logo a gente vem de cara, né, o contato físico, né, como maneira de transmissão. Ácaros no corpo. A maioria dos seres humanos tem ácaros foliculares que vivem diretamente no corpo. Até 4 ácaros vivem de cabeça para baixo em um único folículo, agarrando o cabelo com as garras em suas pernas. Homenagem à cidade. A doença de Lyme, uma infecção séria carregada por carrapatos, foi nomeada após uma cidade do estado de Connecticut, que relatou os primeiros casos entre crianças em 1975. Piolhos e mais piolhos. Existem mais de 2.600 espécies de piolhos, né? Então é bastante, né? Bom, gente, essa foi a aula, tá bom? Que eu trouxe para vocês as características dos ectoparasitas. Eu trouxe também para vocês nessa aula características de plantas, né, que parasitam, assim como algumas ectoparasitoses. Eu queria revisar com vocês sobre outros assuntos, certo? Eu vou abrir aqui o slide do primeiro slide que a gente estudou, no qual a gente falou dos parasitas, né? Vou colocar aqui de forma bem rápida, tá bom? Vou deixar aqui, certo?
nesse slide aqui. Só para ter mais essa conversa com vocês, tá bom? Pronto. Como o nosso curso ele está sendo voltado mais para os parasitas, né? E para cada tipo principal de parasita, eu trouxe as doenças, né? Que no caso, eu trouxe os principais parasitas que eu trouxe foi os protozoários, certo? Eu trouxe os vírus também, as bactérias e alguns ectoparasitas, né? Como pulgas, carrapatos, enfim. Vocês viram que para cada ser vivo desses, diversas doenças, né, podem ser passadas. Vocês viram também que um parasita, ele é um ser vivo, certo? Ou não, que é o caso dos vírus, que não são considerados seres vivos, né, por muitos autores. Como vocês podem ver, a principal característica de um parasita é o fato deles terem que habitar, né? Eles precisam de um hospedeiro, no qual desse hospedeiro eles vão tirar o seu alimento, vão utilizar para se reproduzir dentro do hospedeiro. Vocês viram também que ao longo do tempo esses parasitas vieram se desenvolvendo, evoluindo cada vez mais, e nessa evolução os parasitas eles ficaram com essa característica, né, de retirar cada vez menos nutrientes do seu hospedeiro, e isso é uma vantagem para ele, porque quanto menos nutrientes ele precisar retirar do seu hospedeiro para sobreviver e para completar o seu ciclo evolutivo, mais o seu hospedeiro vai viver. E tem muitos parasitas que vivem, né, dentro de um hospedeiro e nem prejudicam significativamente, né, a ponto de matar. Então isso para eles foi uma característica evolutiva bastante produtiva para eles, né, porque eles conseguem perpetuar a sua espécie de maneira mais eficiente e por longos períodos de tempo, né. Então, os tipos de parasita, tem um parasita obrigatório, os facultativos, os protelianos. Então, como vocês viram, há diversos tipos, né, de parasitas. Vale ressaltar os parasitas obrigatórios, né, como os vírus, no caso, que sem um hospedeiro ele não consegue sobreviver, né. Eu trouxe também para vocês exemplos de parasitas que conseguem, né, viver fora do hospedeiro por longo período de tempo, principalmente os ectoparasitas, né? Tem exemplos de ectoparasitas que eu trouxe na aula hoje. O exemplo, se eu não me engano, foi do piolho, que consegue sobreviver 48 horas, né, fora do hospedeiro. Então isso já foi outra evolução, né, outra característica que eles vieram desenvolvendo ao longo do tempo. Vemos também bastante nas parasitoses que nem sempre um parasita ele vai parasitar apenas um hospedeiro, né? Tem parasita que ele tem o seu hospedeiro intermediário e tem o seu hospedeiro definitivo. Através dessa revisão, gente, que eu estou fazendo com vocês, eu estou trazendo as principais características gerais dos parasitas, tá bom? Eu não vou adentrar muito, de novo, nas parasitoses, porque isso eu já falei nas aulas passadas. Aí vocês podem estar assistindo os vídeos novamente para estarem vendo essas características de forma melhor, né? Eu quero focar apenas nos parasitas. Outra característica interessante dos parasitas é justamente isso que eu falei anteriormente. Tem uns parasitas que, para completar o seu ciclo total de vida, eles não parasitam apenas um hospedeiro. Eles precisam de um hospedeiro intermediário, no qual eles vão se desenvolver na sua fase larval ou até durante uma fase, sendo que na fase adulta, até chegar à fase adulta, eles vão precisar de outro hospedeiro para se desenvolver, né?
Então isso acontece muito, como eu trouxe para vocês em diversas parasitoses, tá bom? Sabemos também que temos dois tipos assim de parasitas, né? Os endoparasitas e os ectoparasitas. Os endoparasitas são os parasitas que infectam dentro do hospedeiro, né? Como eu posso dar o exemplo dos vírus, das bactérias, né? E os ectoparasitas são os parasitas que ficam sobre a pele. Eles causam problemas, né? Causam essa parasitose, mas eles não necessariamente precisam estar dentro do corpo, tá bom? E de maneira geral, gente, foi isso, tá bom? Eu espero que esse curso tenha agregado ao conhecimento de vocês, que seja de grande proveito, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo e-mail. Eu vou estar disponível, tá bom? Eu vou ceder a vocês essa disponibilidade de tempo para estar tirando dúvidas. Eu sei que se torna cansativo, né? Porque tem diversos textos nos slides, mas é muito importante para que vocês me acompanhem, né, durante a leitura, já que como está sendo um curso e não tem um material avaliativo, a leitura, né, seria uma forma de vocês estarem me acompanhando, tá bom? E é isso, eu quero agradecer a quem assistiu até o final.